E o que que você diria que poderia vir antes nesse aspecto? Porque, por exemplo, é difícil às vezes uma pessoa estar preparada e já ter todos esses conhecimentos para gerir, né, e ser Uhum. um empreendedor em série. Então, se fosse pegar alguém que está começando essa jornada e que não necessariamente ainda sabe isso tudo, o que que você diria, assim, para ela olhar primeiro? E caso ela não tenha essas Hum. competências, como que tu diria a melhor forma de adquirir essas competências no seu time? Olha, posso fazer um pouco de jabá para o meu time? Pode. Na Diolist, a gente tem alguns cursos, inclusive, para ajudar empreendedores que estão começando no início da jornada, conteúdos gratuitos também, no diolist.com.br/materiais. A gente tem ali uma série de templates gratuitos, domínio público, que vocês podem baixar, manipular, no sentido de colocar seus dados lá dentro, né? E utilizar isso para ter sucesso nas suas estruturas de gestão e também de captação financeira. Então, primeira coisa, que assim como a Geolist, várias outras empresas, e vocês também têm vários materiais, né, de apoio para os empreendedores, busque tudo que está disponível, que está gratuito no mercado. Se for pago e se for bom, também faça o investimento, porque preparo nunca é demais. A gente fala assim, não fica só dependendo do planejamento perfeito, mas também não vá despreparado achando que é só vir com a cara e a coragem, que não funciona dessa forma. O mercado está cada vez mais profissional. Então, ninguém pega mais investimento só com PowerPoint. Você tem que ter plano de negócio, você tem que ter uma boa gestão financeira, você tem que ter uma boa rotina de gestão empresarial e ter uma meta clara para onde você está indo com o seu negócio. Então, isso é o mínimo para você iniciar uma conversa com qualquer stakeholder interessado em ser teu sócio ou também já investir de alguma forma na tua ideia. Então, esse é o ponto de partida. Vá lá, se associe com empresas que possam te ajudar com mentoria, que você possa usar os materiais, que você consiga aprender com essa jornada empreendedora. E o Sebrae também é um baita parceiro aqui no Brasil de vários negócios, tem apoio para startups, tudo gratuito. Usem, façam uso realmente aí do que está disponível para vocês. Com certeza. É, e realmente faz a virada de chave. Então, não só você, pessoa, indivíduo, mas você também como uma liderança naquele time. E Mona, se você fosse olhar agora diante dos fundos que a gente sabe que tem vários diagnósticos de fundos pensando em Uhum. teses específicas e temáticas, e muita gente às vezes só simplesmente se inscreve para ser analisado por um fundo e não olha certos requisitos, né, como a tese. Será que aquele fundo Hum. está olhando para aquela temática? Ou então os momentos de maturidade? Então, como que você diria para alguém estar se organizando quando está pensando em captar nesse primeiro momento? Olha, tem empreendedor que eu já vi passando vergonha, porque foi bater na porta de fundos errados quando não estava no momento e ainda ficaram frustrados, muito frustrados, quando não conseguiram o que eles esperavam, né, que era o investimento ou pelo menos uma apreciação daquele fundo sobre o seu negócio. E aí o que é muito importante é ter conhecimento sobre a tese do investidor. A tese é o conjunto de critérios que qualquer pessoa ou empresa que faça investimentos ela vai ter para decidir se ela vai ou não aportar o seu recurso, não só financeiro, mas de energia, de estratégia em um negócio. Então isso tem a ver justamente com a capilaridade daquele fundo e sua capacidade de entregar valor. Não é só o dinheiro. E aí muito dessa frustração que eu vi era empreendedor: "Poxa, mas eu vejo nas matérias aí, fundo tal investe 100 milhões na empresa X. Eu só estou pedindo 100 mil, por que não me investir em mim?" Mas porque a estrutura daquele fundo é completamente diferente. Ele não quer ter um portfólio de 100 milhões de empresas. Ele vai querer ter um portfólio pequeno, talvez de 5, de 10, de 20 no máximo, e ele só vai conseguir entregar valor para aquela quantidade pequena de empresas. E a entrega de valor dele para aquelas empresas está num patamar muito distante do seu. Então não faz sentido. Então, o primeiro ponto é entender o que que é uma tese de investimento. Segundo ponto, entender o estágio de maturidade que seu negócio tá e como que você consegue se posicionar para sair bonito na foto. Que isso é importante para o Saber se investidor, vender, né, saber Mona? se vender. Então a gente tem que saber como vai sair bonito na foto. Entender quais são os investidores que de maneira profissional fazem isso hoje no estágio de maturidade que você tá e que possam oferecer os recursos necessários para você dar o próximo passo. E acionar os mapeamentos e iniciar relacionamento com esses investidores. Então, tem hoje disponível vários mapeamentos no mercado da comunidade Emerging VC Fellows, EV, peraí, Emerging VC, EVCF, a sigla, EVCF. Procura no Google EVCF, mapeamento de investidores, você já vai ver os principais fundos ativos do Brasil, América Latina, tem alguns no exterior também.
Então você consegue entender qual que é a tese desses investidores por lá, tá o link do site deles também, abre o site de cada um, leia a tese completa e veja se faz sentido ou não para sua empresa aplicar. Assim você vai minimamente saber se vai estar passando vergonha ou não ao iniciar um relacionamento com o fundo, se tiver muito distante. Se não tiver tão distante assim, você talvez não esteja pronto agora para captar, inicie um relacionamento só para eles saberem quem você é. Às vezes o empreendedor também fica com medo de receber, não estou no momento ainda, falta 5.000 de MRR para eu poder estar pronto. Não precisa esperar você estar exatamente no patamar, mas você, principalmente aqui, né, esteja um pouquinho perto. Então, esse é o primeiro passo. Justo, principalmente pela mudança do perfil desse mercado de investimento após a quebra que Uhum, aconteceu. Se tu puder olhar, assim, também como era nesse sentido, se a gente está falando de documentos básicos, uhum, alguns documentos básicos que não posso nem pensar em uhum. investimento pensando nesses fundos, se eu não tiver isso Aham, minimamente preparado? perfeito. Tem que ter um ADRE, que é um demonstrativo de resultado de exercício. Você tem que ter também uma projeção de cenários. Você pode ter um cenário pessimista, otimista, realista ali, de crescimento financeiro, de receita, de estrutura de negócio. Você tem que ter ali um bom plano de estratégia de para onde você está indo, que é um plano de negócio básico, não é aquele plano de negócios de 200 páginas, que não existe isso para startup. E também não existe plano de 5, 10 anos se você está começando agora. Mas minimamente um plano de 2 anos dá para você fazer. Você pode não ter ainda, e seu plano pode não se concretizar daquele jeitinho ali, exatamente, mas minimamente uma noção de para onde está indo, você tem que sonhar e tem que desejar e traçar um caminho para atingir, né? Se vai se concretizar ou não, é outra coisa. Então, mas minimamente essa visão de médio prazo, ali, de curto, médio prazo, você precisa ter, senão você não vai conseguir iniciar um relacionamento. E isso vai ser traduzido num pitch deck para investimentos. Você vai ter uma apresentação de PowerPoint que ela é específica para atrair investidores, onde é uma mistura de falar de problema e solução, mas vai ter métrica de análise de negócio. Que Você não está vendendo para ter um cliente, você está vendendo para ter um sócio. Então, o seu PowerPoint para esse investidor vai ser diferente, vai ser uma outra apresentação. Com esse PowerPoint, você pode fazer um one pager, que é um currículo da startup, onde você vai sintetizar a proposta do investimento e você consegue também ali circular esse currículo de maneira mais fácil no mercado. Então, acho que eu diria que ter principalmente um one pager de entrada, ter um pitch deck, ter uma planilha financeira bem estruturada, com estrutura de custos, despesas, receitas, ter uma projeção financeira para os próximos anos e um plano de negócio de como que você vai fazer para atingir suas metas que você colocou na projeção financeira, isso é o básico. Com isso bem estruturado, você consegue iniciar várias conversas que já vai estar melhor posicionado do que muita gente que tenta a sorte por tentar.